Olá, boa tarde, pessoal. Esperando os primeiros participantes da nossa live de hoje, com a Dani Zanardo, que vai falar sobre comportamentos de consumo. Cíntia, seja bem-vinda. Aqui a Dani já chegou. Vamos aceitar o convite. Clarice, Raquel, sejam bem-vindas. Olá, Dani, tudo Olá, tudo bem? bem? E Seja aí? bem-vinda. Ai, que Obrigada por delícia! aceitar o nosso convite. Imagina, eu fiquei super feliz. A classe, sabe como estava drenada. Adorei. Tá me ouvindo E o bem? tema é bem pertinente para o momento, né? Mas antes, deixa eu te apresentar. A Dani Zanardo, ela é pesquisadora, palestrante, especialista em comportamento e consumo e ela tem assuntos muito legais para trazer para nós hoje sobre isso. Então, estamos aqui para te ouvir. Ai, que delícia. Primeiro, obrigada, adorei. Eu sou aquela pessoa que fala muito, então foi que eu conversei com você, a gente vai trocando e eu acho que as pessoas têm que ficar à vontade também para participar, porque como você falou, é uma coisa que vai se conectar muito com é muito de se relacionar. Então, assim, é muito legal as pessoas trazerem exemplos e contarem e tudo mais. Bom, eu tô super animada. Vou só falar. Vocês estão me ouvindo bem? Imagem, tudo Sim, certo? Não precisa pôr o eu fone, não estou. precisa nada. Tudo bem? Eu estou ouvindo bem, não sei aqui a nossa audiência. Pessoal, estão ouvindo bem? Dani, A Dani, eu? mandar um joinha, porque as lives, às vezes, né, tipo, problemas técnicos, né? Mas É verdade. não, então tá ótimo. Bom, gente, então, como a Van falou, assim, só para vocês me conhecerem um pouco, eu venho da área de moda, sou formada em moda, mas me especializei em pesquisa e cool hunting, que é a busca do novo, essa pesquisa do novo, não necessariamente para moda, mas para comportamento. E aí, no meio da minha trilhada toda, fiz desde ilustração e grafite até aulas de empreendedorismo feminino em ONG, onde eu pude ver de fato como a gente enxerga a realidade do nosso país, né? Porque quando a gente fala de comportamento, né, Van, assim, eu vou falar de bastante coisa dos últimos anos, mas cada realidade enfrenta de uma forma diferente, porque está exposto a um contexto diferente. Então, assim, o que eu acho bem legal quando vocês me fizeram um convite é porque é claro que agora todo mundo quer saber o que vai acontecer, né? É, todo Assim, mundo quer uma previsão, né? cara, mas já era difícil nos últimos anos fazer essa previsão por causa de uma extrema velocidade. Agora, ainda mais. Então, assim, o que eu pensei para poder contar um pouquinho de tudo que tem acontecido? Assim, quando você chega num ponto da sua vida que você quer entender por que você tá lá, você normalmente olha para trás para ligar os pontos, para falar, cara, olha aquilo lá que eu passei, tal coisa. Então, vamos fazer uma retrospectiva do começo dos anos 2000 para cá, rápida. Qualquer coisa me mata se eu estiver falando Não, muito, pode mas falar, ó, já até preparei meu café, bem descontraída a nossa conversa. eu tô de calça jeans solta, tô descalça. Isso aí. Então, assim, começo dos anos 2000, a gente teve um boom da mídia social com o Instagram. Então, acho que todo mundo lembra, assim, aqueles filtros, que era grande novidade, aquele filtro meio lomo, o logo do Instagram, que era bem antiguinho, lembrando uma Polaroid. Então, era quase como se a gente tivesse uma necessidade muito grande de escapar. Então, assim, aquele filtro era quase como se levasse a gente para um lugar fantasioso, onde a gente pudesse ser quem a gente quisesse. E a rede se tornou isso. E ela acabou exemplificando tudo que a gente precisava naquele momento. A gente saía dos anos 90 e mergulhava na nova era, que todo mundo esperou os anos 2000 com algum apocalipse, ninguém sabia que ia vir 2020, né? Tipo assim, só erraram um ano. E acabou que, assim, a gente teve essa necessidade de escapar porque foi o começo do boom da tecnologia. Então, assim, Foi onde mesmo. e assim, em parâmetros gerais, é lógico que é o que eu te falei, tem
particularidades de contexto, de realidade, mas assim, de uma forma geral, tudo era muito novo, a gente teve muito mais acesso, a tecnologia ficou mais democrática, de uma forma geral. Então, esse escapismo começou a acontecer de diferentes formas. A gente teve o boom dos festivais, de lá para cá. Então, assim, quase como se você se entregasse a uma realidade que não é a sua. Então, ali você cria, né, um contexto seu, você veste a roupa que você quer, na época, tipo, colete de franja, coroa de flor, né, um Coachella, ou mesmo o Lola, aqui, o Rock in Rio. É um contexto completo de fuga. Então, marcou o começo dos anos 2000 para realmente ser essa escapada que a gente precisava, né? E quase que era como se marcasse em comportamento os grandes exploradores. Então, a gente tinha essa necessidade de viver novas experiências, sabe, Ivan? Então, assim, tenho certeza, tipo, se você olhar para trás, assim, as últimas viagens que você fez nos últimos 10 anos, ou, tipo, de lá para cá, o quanto que o teu lifestyle, o teu comportamento não mudou para as coisas que você escolhia, sabe? Então, assim, Totalmente. né, tipo, a gente Totalmente. às vezes deixa de... os anos 90 foi marcado por um grande status de marca. E depois a gente veio para os anos 2000 priorizando experiência. Então, era muito mais assim, cara, eu vou viajar, eu vou fazer uma trilha, né? Do que, nossa, eu vou É bem comprar aquele isso. sapato de salto que eu vou desembolsar uma viagem, entendeu? Tô dando, assim, exemplos muito, entre aspas, superficiais para a gente entender o contexto, sabe, Ivan? Mas, e eu só tô contando tudo isso para a gente entender onde que isso chega, tá? Então, assim, foi uma grande boom de experiência. Então, a gente precisava ter experiência no ponto de venda, falando de varejo, sabe? Então, você não ia na loja, tipo, a loja já não era projetada só para ser uma arara e um provador. Ela tinha que É ter verdade. mais que isso, né? E falando, tipo, de serviço, vou dar um exemplo. Eu tava no Rock in Rio quando foi Sam Smith, Rihanna, não lembro, acho que era 2016, nem lembro mais. E tinha um stand da Mabel, da bolacha, né? Aí, né, teve um dado momento que bateu uma fome. Eu falei, ai, vou lá, né, fazer vou pegar uma bolacha. Cara, e aí eu achei incrível porque não tinha o produto que eles vendiam, não tinha bolacha. Ali era um contexto de experimentação. Eles tinham vários artifícios, assim, desde brincadeira de memória com touch de bolacha Mabel, várias intervenções que você ia ter uma experiência, mas em nenhuma delas estava associada de Era. fato com o alimento. Exato. Que legal. E aí é um posicionamento de marca também, porque eu nunca esqueci. Então eu associei a experiência do festival com a marca que estava lá se colocando. Então, assim, começo dos anos 2000 até 2010, 2011, marcou muito essa questão de experimentar, de ser explorador, de descobrir. Até se a gente parar, assim, para pensar, assim, com certeza, todo mundo, assim, começou a frequentar mais uma Decathlon, comprou, às vezes, uma coisa que nunca usou, sabe? Tipo É assim, verdade. cara, a gente teve Só pelo aumento envolvimento, né? pelo desejo. É essa a grande questão, sabe? O desejo que você se coloca em ser esse explorador. Ou, tipo, sábado de manhã, pegar um café igual você e ligar o off e ver, tipo, aquelas viagens, aquela trilha de Jeep. Você fala, uau! Você não tá lá, mas você tá experimentando aquilo, entendeu? E É aquilo verdade. acaba fazendo parte do teu... Do desejo mesmo de estar lá. E reflete no comportamento, em como você vai consumir, nas suas escolhas de compra de casa. E a gente também começou a ter mais noção do nosso papel como consumidores, mas na verdade prosumidores. A gente virou esses proativos, que com a tecnologia mais democratizadas, né? Você entra no Face, no Insta, no Reclame Aqui, e você está falando direto com a marca, né? É verdade. Então fica tudo mais delicado, porque a marca tem que ter uma extrema noção de posicionamento, de propósito, que é uma coisa que a gente sempre fala, tô vendo que a Silvia tá aqui, que é de branding também, porque senão escorrega. Então a gente, assim, num post, eu lembro que teve uma campanha lindíssima agora, tipo, Natura ou Avon, mas que eles estavam falando do divórcio, do processo do divórcio, tudo mais. E na propaganda, não sei se você vai lembrar disso. Eu não lembro dessa especificamente.
eles, acho que o pessoal até pode lembrar, era uma que as mulheres, eles gravaram todo o processo de preparação delas, entrevistaram homem e mulher separado, e um contexto que elas estavam em casa, desarrumadas, tipo, o dia a dia normal do relacionamento, né? E no dia do divórcio, eles deram, tipo, um banho, um ziriguidum, assim, prepararam elas para assinar os papéis. E aí eles tomavam a reação. E é hilária, porque a feição de quem tá na frente naquele momento é outra, e aí começava a passar os comentários deles e tudo mais. Só que depende muito, assim, é uma linha muito tênue de como você posiciona teu serviço, campanha, produto. Por isso que você tem que ter extrema noção do comportamento do teu público, porque eu lembro que no Face eles foram bombardeados porque acharam a propaganda machista, só que nunca foi a intenção deles, entendeu? Então, assim, essa facilidade com que os consumidores, os prosumidores, esses consumidores proativos começaram a chegar nas marcas e serviços foi por causa da tecnologia. Então ficou tudo mais delicado, a marca precisou se reinventar. E assim, eu falo marca, gente, mas assim, é desde um serviço, não só marcas, como eu venho do meio da moda, assim, né? Não só marcas de roupa, mas assim, como você se posiciona no mercado, como business, você tem que ter esse cuidado e conhecer com quem você está lidando. Só Sim. conhecendo que você consegue se colocar. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui no clube, as meninas falaram muito disso para mim, sabe? Qual era a ideia do negócio e como se relacionava com as pessoas que iriam habitar e estar ali e experimentar a experiência do serviço. E isso também se diferenciou entre os mesmos business que vocês fazem, entendeu? Então, assim, essa constante análise de quem é teu público, quem é teu consumidor, quem é teu prosumidor, não tem como você falar assim, então 25, 35, classe B, sabe? Não é isso, é como a pessoa vive. Então, por isso que a gente até colocou como estamos vivendo, sabe? Como você acorda. Tipo, vamos, e fala assim, a primeira coisa que você faz quando você abre o olho, de verdade. Eu? Você vai sair da cama, Eu tenho os meus rituais da manhã. A primeira coisa que eu faço é agradecer pelo novo dia. E aí Uhum. depois pego o celular e já. Abre o quê? WhatsApp, Instagram, e-mail. Normalmente é o Instagram que eu vejo primeiro. Então, cara, se é uma marca que, por exemplo, você já meio que fiel a uma marca, ela tem que, por pesquisa de comportamento, se associar sabendo que você acorda e vai abrir o Insta e ter mais ou menos um horário de postagem que vai bater com o horário que você vai estar olhando para programar post, para programar campanha e começar a entender como é que é teu dia a dia para encaixar produto, serviço, qualquer coisa que vá fazer você se conectar mais a ela. Então, isso assim começou a ser percebido nessa época de experimentação do começo de 2000 para cá. E com o passar dos anos foi só aumentando. E aí a gente chega numa parte bem legal, que eu estava falando dos consumidores, que é essa preocupação, isso de diferentes gerações, com o nosso papel no mundo. Então, assim, o que a gente está fazendo, como você está consumindo, o meio ambiente, como você se coloca. Então, tudo isso começou a ficar ainda mais intenso, porque o excesso de tecnologia gerou um excesso também para o meio ambiente que a gente acabou não lidando na Sim. época, certo? E aí isso marcou bastante essa questão de consumidor, não só com a marca, mas com o próprio meio. Então, assim, são os consumidores proativos que vão se preocupar de fato com o que eles consomem e o que eles colocam dentro de casa, como que eles passam o dia. Então, isso é uma coisa muito presente no trabalho, sabe? De poder analisar. E é o que eu até falo para Clarissa, assim, sempre pergunto o que tá rolando, quais são os comentários, porque antes a gente até tinha as pesquisas de comportamento muito espaçadas, de anos a anos, mas assim, hoje a velocidade que essa internacionalização criou é tão grande que você praticamente, quem faz pesquisa de comportamento sabe, é um radar o tempo todo. Então, assim, por Sim, mais que tem que ser constante, né? às vezes assim, tipo, é um day off, tipo, assim, sei lá, um dia que você tá, é um dia para relaxar e que você não tá necessariamente trabalhando com pesquisa e tudo mais. Mas a tua captação de percepção, sabe, o olhar de observar, tipo,
uma pessoa no Oscar Freire, tomando um sorvete, com aquele jeitinho, você já sabe quais produtos ou serviços você vai conseguir encaixar naquela pessoa, porque você começa a perceber o dia a dia dela, sabe? É Então, assim, verdade. tem muita coisa que a gente traz para o comportamento que às vezes não é tão claro. Então, assim, são uma série de análises em cima de percepção, da questão de observação, e é um tipo de profissional que antes também a gente não tinha muita ideia, sabe? Veio de um tempo para cá, porque a gente percebeu que precisava mesmo, sabe? Em ter essa atenção, esse cuidado com a observação de como a gente vive, no nosso lifestyle. E aí, quando a gente fala assim dessa intensidade de informação, igual você falou, ai, Dani, eu acordo, eu agradeço, pego meu celular. Somos duas. Estou no processo de tentar diminuir isso. Na verdade, eu faço uma coisa antes, eu tenho que dar comida pro meu cachorro, porque se eu não der comida para ele, ele me acorda para eu dar comida para ele. Mas então, cara, é um dos mercados que mais cresce. Tipo, o É, mercado de pet. Então, com sim. certeza. Só Então, linkando um pouquinho do que você falou com relação aos consumidores, é bem isso, as pessoas procuram se relacionar com marcas que agregam valor para elas, que têm, né, sintonia com o que elas acreditam. Muito mais do que o produto em si, elas procuram um significado naquela compra, né? conexão, né? Você se vê, quando é quase que uma relação humana, assim, você gera interesse, aí você percebe conexão e você já está associado àquela marca. Aí agora é manter essa conexão com a constante avaliação de como as pessoas estão vivendo. Porque as mudanças não param de acontecer. Vive Sim. esse momento turbulento, né? Esse Está momento que nós passando. estamos vivendo mesmo, há 30 dias, já teve várias fases, né? Várias etapas. Não, e assim, aí o que sai de reporte, de live ou de qualquer coisa para falar, cara, época pós-Covid, comportamento, né? Assim, só que é uma percepção que a gente, obviamente, tem que ter, mas ela tá muito mais enxuta do que antes que a gente conseguia projetar, sabe, Van? Porque é um terreno muito incerto, a gente nunca passou por isso. É Então, assim, verdade. desde desse boom da experiência, dessa necessidade de experimentar coisas novas, tá muito associado também com essa ansiedade do novo. Então, a gente até apelidou, assim, essas pessoas que começam a ter essa ânsia de geração Prozac, que é quase que assim, cara, eu preciso de alguma coisa nova, um novo post. Aí, tipo, por que o Stories funciona? Porque ele é É. muito mais dinâmico, ele tá sempre alimentando uma novidade no dia a dia ali. Então, Os assim, neófilos, né? São pessoas viciadas em coisas novas, né? Novas experiências, tudo. exato. E assim, às vezes, aquela percepção muito superficial. O cara não tá nem percebendo o quanto que aquilo não tá de fato, sabe, indo a fundo, que é uma realidade. Tipo, a quantidade de informação que a gente recebe fica na casca só. A gente Sim. não consegue aprofundar. Então, nunca é suficiente a demanda do que alimenta a gente. Então, de lá para cá, essa explosão teve dois aspectos. Primeiro, de 2015, mais ou menos 2016, que eu estava falando dos festivais e tudo mais, a gente teve uma época bem complicada econômica também. Na verdade, já vem de alguns anos. Só que olha que engraçado que eu te falei de optar por onde você quer investir e tudo mais, de comportamento de consumo. Tem uma grande amiga minha que trabalha numa agência grande aqui de brasileira de viagem. E ela até comentou, falou, cara, 2016 a gente bateu meta de pacote. Mas eu falei, mas como bateu meta Nossa, de e era pacote? um ano de crise, né? Exato, mas assim, cara, eu tenho dinheiro para gastar. Foi o mesmo ano que as montadoras começaram a cair. A pessoa deixa de comprar um carro, mas ela vai viajar. Então, assim, é essa percepção que a gente tem que ter de mercado, e não só para colocar um produto, mas para entender como as pessoas estão vivendo e a gente se colocar como serviço e pessoalmente também, né? Então, assim, esse boom de viagem foi bem engraçado, porque também combinou, assim, não eram locais muito comuns. Começou a ter um aumento também de demanda de locais super diferenciados, sabe? Porque era, de novo, conexão com o novo, geração ansiosa, isso que você falou, neófilo, eu quero, sabe, ir
fazer uma trilha no Sri Lanka com uma galera, assim, tipo, várias partes do mundo. Então, não, começou assim, ter essa necessidade da gente fazer coisas diferentes, porque não tava mais dando conta, sabe? Assim, a gente Sim. precisava realmente viver muita coisa nova. Enfim. E o mais legal disso é que, assim, o que eu acho muito bonito é que esse ato de experimentar é democrático. E eu falava muito isso nas palestras daquela época, né? Você consegue, às vezes, ter uma grande experiência e você não precisa viajar para o Sri Lanka, você pode ter uma grande experiência no teu quintal. E eu acho que é isso que as pessoas estão reavaliando e percebendo agora. Tipo, o que você está fazendo para tomar um café. Sabe, tipo, você passar um café em casa com calma, sentar e tomar o café mesmo, não é engolir, igual a gente fazia, né, no modo automático, como a gente estava. Então, assim, esse ato democrático de experimentar, a gente está revivendo, Sim. né? A gente teve esse boom do tipo, eu vou viajar, ou eu tenho que fazer uma coisa super diferente. A gente, aqui em São Paulo, pelo menos, caiu muitas baladas, começaram a ter as festas. Então, as festas, assim, cada festa era um jeito diferente para conseguir trazer novidade e associar essa galera mesmo que não estava saindo. Porque a gente também teve as pessoas tendo um retorno para ficar em casa, certo? E foi aquela questão do tipo, eu tô ansioso, não quero perder nada, que é aquela fear of missing out, né? Que é aquele medo de ficar, o FOMO de você ter. É a questão da ansiedade, da geração Prozac e tudo mais. E quando a gente sentiu esse baque, que a gente teve burnout, aumento de depressão, aumento de casos de crise de ansiedade. Cara, eu tenho, assim, pelo menos 5 amigas que não são elas que têm crise de ansiedade. Uma pessoa no trabalho passou mal no elevador, uma menina me contou. Então, assim, em diferentes áreas, porque a gente colocou um peso na gente de vida, né? De comportamento e esse excesso de informação. Igual você falou, cara, eu acordo e pego o celular. Eu também. E, né, que acabou pesando o organismo, pesando o espírito, e a gente deixou aí. Então, Sem fazer assim, um filtro, né, do que a gente precisa consumir de conteúdo. E isso é como você falou, gera um estresse, né, uma estafa mental muito grande, porque a pessoa quer acompanhar tudo, ficar por dentro de tudo, né? E é impossível. não, é exato. E aí, quando você vê que é impossível, você fica frustrado. Aí você fica deprê. Aí é um ciclo vicioso. Então, assim, a gente nunca teve tanto caso de depressão, de ansiedade, de burnout, de pessoas super novas. Eu passei burnout com 26, fiquei internada, assim. Então, são umas coisas assim que eu até tô contando, porque quando a gente fala de conceito, de comportamento, de pesquisa, até parece uma coisa um pouco Distante, né? distante, assim, mas o que eu queria até, assim, tipo, galera, falem com a gente. Quem me conhece sabe que eu sou super falante. Então, assim, confirmem o que vocês se associam, sabe? Porque eu acho que todo mundo viveu um pouco disso, de passar esse turbilhão de informação. Você não sabe nem, sabe, tipo, pra onde você vai direito, o que você absorve. Aí você fala, cara, tô perdendo aquilo, não baixei esse aplicativo, não vi essa série, sabe? Tipo, Até o você peguei perfil Game de of Thrones. comportamento, quando as pessoas assistem TV, aquela questão é multitela, né? A pessoa vê a TV, está com o celular, ou às vezes tem até o tablet do lado acompanhando várias coisas e no final não absorve nada, né? E isso gera um estresse. Eu chamo isso de estresse cibernético. Eu chamo porque às vezes eu não consigo olhar para o computador, para o celular, já é demais, e aí eu fico um dia todo desconectada. É meio que, né, minha purificação, e aí no outro Detox. dia eu volto, é um detox. Não, então, mas assim, a gente tem essa percepção, mas não é todo mundo, não diretamente consegue, às vezes, identificar isso, né? E foi uma coisa que a gente precisou viver, precisou experimentar, infelizmente, esses ápices de crise de ansiedade, depressão e burnout, para entender que a gente precisava de pausa. E aí foi quando a gente fala, tem até uma live que a gente fez, que eu fiz recentemente com a Silvia, assim, tava um extremo peso que, né, eu preciso de alguma coisa, então você precisa de pausa. Você começa a associar com coisas e movimentos de consumo, de comportamento da tua vida que vão te gerar essa mini pausa. Aí eu até brinco assim, nas palestras, gente, não é todo mundo que consegue meditar. Minha prima aqui que tá assistindo, a Nath,
Ela fala, ai, gente, não, meditar não dá, desculpa, não consigo. Eu já ouvi gente falar. Não, ela falou, não vai, não sei o quê. Só que, cara, a meditação dela, às vezes, é ouvir um eletrônico. Então, tá lindo, é tua pausa, sabe? Mas, assim, acha o É, teu momento que te conecta. A sim. gente, né? Eu acho que cada um tem um perfil. Até como o Pode- introvertido, na verdade, ele recarrega a energia dele estando Uhum. sozinho. Em momentos de silêncio, uma pessoa comunicativa é falando, desabafando, contando para outro, né? Mas cada um tem uma forma diferente de ocasionar esse encontro, né? E ter essa pausa. Tem uma influencer dela, é bem famosa, a Lara Nesteruk. Ela fala que Uhum. ela odeia meditação. Ela, Deus me livre, vai que eu me torno uma pessoa melhor. Não, mas assim, eu acho que a questão toda é você entender o que faz você parar e reavaliar. Porque, igual você falou, cara, a pessoa tá com um tablet, tá com um computador, tá com um celular, tá pensando também, tipo, em outro rolê que não é aquele ali que ela tá vivendo. Isso gera um excesso na mente, um estresse mental, que, assim, a ciência da meditação comprova que a gente consegue limpar, né, a cabeça, mas tudo depende muito de como você se comporta e o que faz bem para você, né? Então, assim, essa Sim. necessidade de pausa que a gente viveu, a gente eu gosto de puxar muito isso, que tem uma hashtag que tem sido muito usada que chama stillness, que é a arte de ficar parado, do Deepak Chopra, mas assim, não é parado, do tipo, eu tô parado, mas tô com 3 eletrônicos na minha mão, entendeu? É, Mas, né, entendeu? Assim, mas assim, puxar essas coisas especiais que a gente esqueceu de fazer e que agora, de novo, a gente consegue começar a perceber coisas pequenas em casa, no dia a dia. o sol na janela, eu falo, é um pequeno prazer que as pessoas antes não valorizavam, né? E Ontem, agora é algo fundamental. não, o céu de São Paulo ontem azul. Eu falei, uau, tipo, o que tá acontecendo, sabe? É umas É, coisas. Última vez que eu vi o céu azul em São Paulo. Então, você começa a ter percepções de coisas pequenas, mas que vão gerar essa mini pausa. Você consegue ir associando no teu dia a dia essas coisas que vão precisar fazer você reavaliar. Quando a gente reavalia, normalmente a gente vai começar a ter insights e achar coisas que às vezes estavam ali de lado, ou que a gente está no modo piloto automático, automático. exato, e às vezes não estão aparecendo. Então, assim, com todo esse processo de pausa, a gente teve essa necessidade de pausa, né? A gente teve também uma questão de aumento de perspectiva. Então, quando você para avaliar alguma coisa, você consegue falar, putz, né? Talvez realmente isso aqui eu, né, posso agregar aqui, isso aqui seja melhor. E isso também começa a aumentar uma relação de empatia com o outro, que é uma das grandes palavras que a gente vai viver agora, e é o que a gente está vivendo. Quantos vídeos e posts, exemplos assim, lindamente agora, assim, no meio de tanta dor, que a gente consegue ver um recado num elevador, sabe, de um vizinho falando, olha, quem precisar, eu É vou no verdade. mercado. Olhar para o outro, né? Isso Mas a gente só consegue isso quando a gente olha para si mesmo. E é o que essa pausa, essa necessidade de parar e reavaliar como a gente está vivendo traz. Então, assim, é uma coisa que eu acho que todo mundo pode se relacionar, sabe? A gente começou a buscar, assim, vários exemplos. Aí, gente, falem com a gente, contem se vocês já passaram por isso. Tipo, vai na Decathlon e compra uma barraca. Não vai viajar, mas você olha para a barraca e você começa a projetar essa viagem e você começa a projetar. Não, é verdade. Ou, tipo, o app de como cuidar de suculentas em casa. Sabe? Aí você compra 2 mini suculentas. E a gente começou a trazer também para casa essa necessidade de se associar à natureza. Então, as plantas entraram mais no design de interiores, né? é A gente verdade. começou a consumir mais plantinhas, criar mini hortas, ter esse cuidado de se alimentar melhor, de cuidar da sua hortinha. Então, assim, a gente começou a se associar com coisas mais ligadas à natureza, que aí também vai puxar o que a gente está vivendo agora, que é essa extrema necessidade de conexão, de buscar coisas que realmente vão alimentar a gente, de pequenas formas. Da sua experiência, Dani, não tem. Estou sim. Tô Tá? te vendo. Tá me ouvindo? Não, tô agora bom, tinha dado Tá. te Acho perdi que assim deu no uma seu meio. oscilação.
Eu queria te perguntar, dentro da sua experiência, isso obviamente, tudo que nós estamos falando aqui, né, a médio e longo prazo, é um bate-papo, porque a gente não tem como comprovar, vai acontecer, projetar cenários, né, dentro do que vem acontecendo, não tem precedentes. Mas você acredita que no caso dos eventos, os shows, né, eles vão aumentar por esse momento de isolamento que as pessoas estão vivendo? Ou você acredita que vai ter um período em que as pessoas vão ter medo? E, por outro lado, também muita gente descobriu que dá para fazer N coisas, né, online. Então, o que que você acha? A gente até brinca, ontem eu falei para uma amiga minha, o famoso meme da reunião que podia ser um e-mail, né? É, Tipo, é mais ou menos isso. Eu acho que assim, não tem como a gente engessar nada, porque são diferentes contextos e diferentes formas que as realidades e movimentos de comportamento atingem as pessoas. Tem, para minha visão, dois caminhos. Como a gente ficou muito, a gente está muito recluso e está no momento de reavaliar as relações humanas, então você começa a olhar para tua família diferente, para companheiro, companheira, amigos, você vê de fato o quanto um precisa do outro, né? Então, como assim, a gente é feito de relação humana, a gente está aqui para se conectar. Eu sempre trago o filme Beleza Oculta. Já assistiu com o Will Smith? não. O primeiro diálogo do filme, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, qual é o seu porquê? Aí você fala... Ele falou, não é porque, assim, por que você veio aqui hoje? Tipo, por que eu tô aqui na live com vocês, sabe? Ai, nossa, adoro vocês. Sim, adoro vocês, mas assim, a gente nasceu para se conectar. As pessoas, elas vivem se conectando. Eu lembro quando o Will falou na live dele, cara, se eu puder mudar a vida de uma pessoa, sabe? Assim, sabe, não É, importa se tem 4.000 pessoas vendo 10, mas uma pessoa assistindo e eu mudei, eu me conectei com ela, valeu. Então, assim, eu acho que esse feeling, essa constante necessidade de conexão vai ser intensificada. O grande papel da quarentena, eu acho que é intensificar todos os movimentos de comportamento que já vinham acontecendo. Desde a era do bem-estar, que é essa questão de ou meditar, ou buscar pausa, comer melhor, se associar à natureza e tudo mais. Ao mesmo tempo que, como a gente percebeu o bom uso da tecnologia, dado aos limites que a gente acabou de falar, né? Uma coisa que já acontecia, que é boom de realidade virtual, aumento de tipos de eventos diferenciados. Na moda, por exemplo, a gente tem um grande aumento de não fabricar, não fazer um desfile ao vivo, colocar tudo em 3D. Então, assim, eu acho que tem esses dois lados, sabe? Vai ter sim a necessidade de conexão, mas vai ter o medo. Então, vai ser uma coisa assim, às vezes pode ser que aumente essa necessidade de se conectar com as pessoas, mas tudo vai ter que ser muito medido com percepção de comportamento. E aí é constante, análise constante, porque vai ter gente que vai, cara, liberou quarentena, vai querer ir pro rolê, vai sair, vai querer ficar. Não, e vai ter gente que vai falar, ai, não, mas calma, não sei. Entendeu? Então, cada um processa de uma forma, mas de uma forma geral, a gente está num momento de vida que tudo é intensificado. Então, assim, minha visão desses dois contextos é avaliar a tecnologia, como ela pode ser usada, sabe? Igual eu falei, a gente até estava combinando com a Cláudia de fazer uma palestra no coworking, vamos falar de comportamento, uma presencial no final de maio, isso, tipo, em janeiro, sei lá, fevereiro. Agora, isso vai ser reavaliado. Será que, né, entendeu? Tipo, será que a gente consegue, às vezes, fazer um web, né? Vamos fazer diferente. Então, assim, tudo vai mudar muito, mas acho que é basicamente nesses dois contextos. Uma necessidade extrema de conexão gerada pela essa empatia, necessidade de relação humana, de um tempo para cá, de uns 2 anos para cá, como aumentou em postagem de rede social? Cara, fotos de família. Então, assim, você vê, tipo, uma grávida, né, super de boa, colocando TikTok, os vídeos, tipo, nossa, febre do momento. exato, assim, do pai com o filho. Assim, cara, assim, qual foi a última vez que você viu, assim, a família integrada com a tecnologia, sabe? E rede social. Começo dos 2000, era só, tipo, bloguete, filtro, quero essa vida aqui que o Instagram tá mostrando. E hoje já é o movimento contrário.
Tem sido muito valorizada também a autenticidade, né? A vulnerabilidade. Exatamente. Eu vejo muitas blogueiras já contando um pouco dos bastidores, contando o que aconteceu de errado, não só o lado do sucesso, né? Contando fracassos também, né? E isso conecta demais com o público, que nós somos humanos e essa é a realidade, né? É Não porque. é, Não, desculpa, vai. não é a vida do Instagram, né? Que... É isso, mas a gente precisou viver a vida do Instagram para entender que, assim, depois daquela frustração que a gente estava falando, eu não consigo ser tudo isso, eu não tenho esse armário, ou eu não vou viajar todo final de semana. E aí gerava essa frustração que foi gerando depressão, ansiedade e tudo mais. Quando a gente entendeu que ok não ser possível, e aí você, tipo, tira essa carga de você mesmo, você começa a querer se associar a coisas mais verdadeiras. Então, isso que eu tava falando, tipo, pô, você vê, é diferente uma campanha que escolhe modelos, a gente tá trabalhando com diversidade, né? É muito fácil fazer um casting, né? E outra coisa é você construir uma campanha que se conecta, que vai passar a verdade, isso que você falou, tipo, as coisas dão errado, tive problema mesmo, ou é isso aqui. Quando a gente fala de sustentabilidade de marca, é outra questão. Tipo, as marcas colocam assim, ou elas são extremamente transparentes e honestas, ou as pessoas simplesmente não querem saber mais. Porque não passa a verdade. Então, assim, cara, É. a gente não tá doando máscara, mas a gente não demitiu ninguém. É isso que a gente consegue fazer agora. Sabe? Tipo, esse Uhum. posicionamento acho que vai realmente gerar mais conexão das pessoas. Que é isso que você falou. Porque é verdadeiro. Não é mais uma coisa montada. Não funciona mais assim, sabe? E aí até coloquei uma coisa aqui pra gente puxar. Não sei se você já viu aquele aplicativo Calm, que é de meditação. Já. Cara, ele bate 2 anos já que ele é eleito o melhor, o mais baixado. Aí você fala, cara, então a gente não tá falando isso à toa, sabe? Ele tem formas de te ensinar a dormir, porque as pessoas estão com esse peso, com essa dificuldade. Então, assim, tudo isso que a gente falou, burnout, ansiedade, reconexão com família, reconexão com verdade, necessidade de pausa, entender que precisa dormir bem, foi um caminho que a gente precisou fazer e a gente traz tudo isso para esse momento que a gente está agora. A gente está passando por uma profunda ressignificação de tudo, de como a É gente vive, verdade. principalmente de trabalho. Tem muita gente que não consegue trabalhar online pela natureza do job, do serviço, né? Mas assim, para quem pode, é isso que você falou. Tem muita ressignificação, sabe? E a gente passou por aquela época do tipo, precisa ter um escritório para vamos coabitar o mesmo escritório, que é um coworking, que tem diferentes conexões humanas, que vai ter diferentes relações. E hoje a gente percebe que realmente isso é a realidade que a gente vai ver daqui para frente cada vez mais intenso. E que a gente tende a conectar o nosso meio privado, que agora que eu acho que é um dos grandes nortes de comportamento para os próximos anos é a valorização da intimidade, do privado, sabe? Associado com o público. Então, assim, nossa casa acaba virando uma extensão de quem a gente é. Ela já era o nosso templo, ela já era o lugar, nosso refúgio daquele boom de informação e tudo mais. E agora, além de tudo, ela virou o lugar de trabalho, né? Então, assim, tem gente que já tem esse costume, às vezes já tem, assim, eu trabalhei 3 anos home office. Eu também não tive dificuldade, mas eu sei que para muita gente foi difícil, né? E sem Tanto para se rotina. concentrar quanto emocionalmente, né? Exato, porque, de novo, a gente sente falta de conexão com pessoa, a gente vai sentir falta de coisas igual do cafezinho da tarde, que às vezes você para aquele break, sabe? Aí você encontra o povo na copa, aí você dá risada. Isso alimenta a gente, porque relação humana alimenta a gente. Então, assim, Com essa certeza. avaliação do que é íntimo, do que é meu, do que é privado, é uma das grandes nortes de comportamento que a gente vai viver agora. Porque a gente está experimentando isso. Então, eu acho assim bem legal a gente falar disso, como que a intimidade vai ser reavaliada a partir de agora, né? E Você muito legal. acredita que em que sentido que vai mudar? As pessoas vão procurar estar mais reservadas nas redes sociais quanto à vida delas ou
eu acho que assim, por exemplo, a gente tem, falando de gerações como tipo geração Z, geração Alpha, elas têm necessidade ainda de compartilhar, mas elas são muito mais honestas. Então, assim, elas compartilham algo que elas realmente acreditam, então talvez não seja esse excesso de informação, sabe? Assim, então, isso varia muito, mas eu acho que a intimidade no quesito assim. Até, acho que a Andrea tá aí online, que eu vi que ela entrando, a Andrea Bisca, ela é uma grande pesquisadora de comportamento também. E ela falou para Vogue Casa recentemente sobre exatamente esse aumento do íntimo versus o público. E também outra coisa muito engraçada, que pode ser um exemplo assim, a gente acaba transformando nossa casa, cômodos como o banheiro, que é o lugar mais íntimo que você pode pensar, começa a virar um dos focos do design de interiores, que ele vai ser quase que um spa pra gente. Ele realmente vai ser onde você se conecta, onde você tipo, foge de tudo, gente. Eu vou tomar um banho, sabe? Eu não vou tomar uma ducha, eu vou tomar um banho. Tá? É o momento, é o lugar que você vai se conectar de fato com quem você é e é um refúgio íntimo de tudo que vem, porque a velocidade continua, a tecnologia não vai embora. O que muda é como a gente se relaciona com tudo isso. De fato, assim. Então, é que você não ficou falando, mas vai. Não, pode falar, eu sim, estou amando, gente. Uma das melhores lives, muito bom o tema. Só refletindo aqui, nem vou interromper, porque senão eu Não, mas desvio o gancho. não, eu vi que a Gabi até comentou. A Gabi é uma arquiteta de Floripa aqui, ó, falando que a arquitetura tem muito mais catálogo feito em 3D. Então, outra coisa, assim, essa análise de sustentabilidade, sabe? Tipo, puta, eu preciso imprimir um catálogo, né? É, Aí isso você. nós readequamos tanto no Virtual Office quanto no Club Coworking. A maioria dos nossos materiais, eles são digitais. Já faz 2 anos que nós atuamos dessa forma, por uma questão ecológica. Pensando justamente no comportamento. Você entrega um folder, a pessoa chega na casa dela, ela não senta lá para ler enquanto ela toma um café. Ela vai jogar no lixo, Ou no então, às vezes, melhor. na hora. Tipo, você fica sem graça, você pega o panfletinho que você fala, ah, né? Tipo, vou pegar. Mas às vezes aquela informação não chegou. Então, de novo, você conhecendo como essa pessoa vive, se comporta, né? O que que ela valoriza de fato, você consegue chegar. Porque aí você não vai Sim. imprimir um catálogo, fazer um folder, mas de fato você vai, às vezes, fazer um post, fazer uma live, né? E você vai chegar na pessoa que você não chegaria no papel. E o E que é material ótimo. digital, ele termina sendo consultivo, né? Porque se a pessoa se lembrar e ela quer tirar uma dúvida, ela procura lá o folder, ela chega em casa e joga fora, né? No Exato. melhor dos casos. A Gabi até falou aqui, até convite de casamento. É porque, Ah, cara, eu já vi convite de casamento online. aí eu recebi vários, eu acho maravilhoso, porque eu não tenho o menor apego com nada. Eu sou aquela pessoa que, tipo, poucas coisas que eu realmente me apego. Livro é uma delas, né? Mas Ah, assim, eu também não empresto livro porque eu anoto todos os meus livros, eu escrevo porque depois eu uso para escrever algum post e lá eu já tenho, né, isso, os eu highlights. assassino. E as pessoas não devolvem, não é por apego de, vai estragar meu livro. Não me dão de volta. E aí eu fico chateada porque os meus livros eu uso para consulta, não é? Então, eu vi aqui a Adri falando a comunicação hoje deve ser prática, exatamente isso. E é uma coisa que, tipo, eu discuto muito com a Silvia também. Falando de mídia social, quantidade de post, como é o post. Não adianta você bombardear a pessoa de e-mail marketing falando seu carrinho tá cheio, volte sua compra. Às vezes é melhor você mandar um e-mail por semana Sim. falando como foi seu dia hoje? Você gostou disso aqui? Você viu isso aqui? Cara, é outra abordagem. E nisso, às vezes, você faz o gancho com a pessoa e, de fato, ela vai lembrar da marca. Igual eu lembro da bolacha É até hoje. verdade. Isso eu Lá fico do... feliz que as marcas estão evoluindo com É um relação a processo. isso, né? E as Uhum. marcas que ainda usam essa comunicação, né, muito focada na persuasão, em forçar a compra, em forçar o consumo, elas já estão sendo deixadas de lado pelos consumidores. As pessoas, não gera conexão, né? Não é um relacionamento. As pessoas não gostam dessa abordagem. Porque assim, de novo, a gente já tem excesso de informação. Então, assim, se vem muita informação, não absorve nada.
tem que ser muito cuidadoso, como a Adri falou assim, tem que ser prático e cuidadoso. Você tem que saber com quem você está lidando. Às vezes, o Instagram não é nem o canal que você vai conversar com essa pessoa. É verdade. O que eu Às vezes, vi que ainda não evoluiu muito, vários comunicadores, inclusive, eles usam e-mail marketing muito grande, textos ninguém enormes, lê, que é gente. óbvio que as pessoas não vão ler, né? Já está comprovado que um nível médio é 10 linhas no máximo, você sintetizar a sua comunicação no e-mail dentro disso, né? Até mesmo, por exemplo, palestra, treinamento que eu dou, Van, tipo, eu sei que primeiros 20 minutos, ali eu tenho que falar tudo que é, tipo, principal. Sim. Depois, uma coisa ou outra até vai. Mas o máximo é 40 minutos. Passou disso aí já, cara, não absorve, não adianta. E é Não melhor você... mesmo. Eu tenho muito cuidado, eu sou apaixonada por neuromarketing, né? Então, Uhum. tudo que envolve. E realmente você tem que valorizar o tempo das pessoas, passar a comunicação de uma forma clara e resumir informação, né? Porque tanta coisa não é o excesso que vai captar. Não, e às vezes assim, com bom design, com um bom estudo assim, de cor, de tipografia, é, de palavra, de imagem, você consegue se conectar e captar aquela pessoa, o que, 10 e-mails longos não fariam. É isso É que você falou. verdade. E aí a gente aí se conecta com uma coisa que eu ia falar, que é um dos movimentos de agora, que essa extrema praticidade e multifuncionalidade de serviço e produto. Então, assim, é engraçado que, tipo, cara, não adianta, sei lá, você ser um marketplace que você entrega, mas a pessoa vai querer que você instale, porque precisa de alguém para instalar, sabe? Então, assim, você precisa pensar no todo do serviço, ou no todo do produto, porque as pessoas vão ter cada vez menos tempo, elas vão avaliar mais as compras e avaliar mais o tempo, porque elas tiveram uma ruptura de comportamento, né? A gente está reavaliando tudo agora, então eles vão escolher. Se não tem tanta grana, tudo, né? O budget de todo mundo diminuiu. Não tem tanto tempo. E a pessoa tá mais crítica, então o teu produto ou o teu serviço tem que ser assim, cara. Pacote completo, laço, beijo, tipo abraço, sabe? Você tem que É, fazer tudo possível para realmente integrar para quem é consumidor. Fazer que é tá falando de coisa e-mail pedindo interação e quando respondo a pessoa não retorna. Muito ruim, é verdade. E a falando, tipo, qualidade e objetividade. E aí, de novo, a gente puxa o que você falou no começo da live, nem sei quanto tempo tá, você me avisa qualquer coisa, pelo amor de Deus. Nossa, ainda bem que você falou. Olha, a conversa tá tão boa, faltam 12 minutos. Gente, tá, não, então calma. Eu vou encerrar só uns minutos antes, porque se bater Tá, 1 hora ela cai e não dá para aí, salvar. tá. Bom, mas assim, só para eu tentar fechar rápido, quando a gente repensa na rotina, a gente acaba revisitando o que é vital pra gente, o que é muito importante. E a gente vai se conectar pro que é autêntico, o que é verdadeiro, nossa essência, a gente vai puxar propósito, o que de fato faz diferença pra mim, quem de fato eu sou. Tô falando pessoalmente, mas isso espera assim, para um líder, para um funcionário, para uma marca. Acho que para todo mundo reavaliar de fato isso que a gente está vivendo. E a autenticidade, acho que traz um grande efeito de cura, porque você tira todos esses pesos. Eu acho que agora não tem palavra mais forte para a gente falar do que uma extrema cura e uma extrema redenção pessoal, sabe? Tipo, eu não preciso disso, eu não preciso ver todas as séries, eu não preciso saber como acabou Game of Thrones, não sei quem fez live ontem, sabe? Não, assim, é Ótimo. quase que, tipo, é quase que um grande É suspiro de libertador. alívio. É libertador. E, cara, não tem nada mais lindo de você fazer e estar disposto a viver da melhor forma que é boa pra você. Igual assim, que eu amo meditar. Eu amo Mila Monteiro, eu realmente gosto, sabe? Tem meu budinha, tarará. Tem gente que não gosta e é lindo, tipo, vai correr, vai fazer um churras, mas assim, faça o que realmente te Te conecte. preenche, né? Exato. E o mercado tem que perceber isso, que não adianta você se prender a modelos antigos de marketing, de comunicação, de desenvolvimento de produtos, de design, porque as pessoas estão vivendo e se sentindo de forma diferente. Não vai alcançar, Sim. né? Isso vale até só pegando o gancho rápido, até para as redes sociais, né? Muita gente Exato. finalmente está entendendo que não é questão de número de seguidores, de likes, é ter ali
uma comunidade engajada, pessoas que pensam como você, gente que gosta do seu conteúdo, e isso não envolve números, né? Cara, e a Então, intensidade, né? Tipo, não, tem coisa que... em 2015, eu fiz os trabalhos em algumas ONGs do Rio, com as meninas. E eu falei com as meninas fazem 2 semanas. E, cara, e era como... e, tipo, elas lembravam coisas da aula de empreendedorismo feminino. E eu falei, gente, isso é muito especial, porque assim, não foram... A gente trabalhou, acho que no máximo, entre uma turma e outra, deu umas 200 meninas, não eram, tipo, milhares, mas não importa, assim, o quanto que atingiu e que ficou, de fato, para elas, sabe? Aí, depois da redenção pessoal que eu falei, eu só queria fechar, senão eu fico 3 horas a falando que gente eu pode amo. fazer outra live também, que esse tema é bem extenso. A gente É, pode fazer uma segunda segunda na parte, semana né? que vem. Vamos. Não, mas só para fechar, que eu acho que assim, quando a gente repensa até o papel de business, de como a gente está se colocando, eu queria fechar, acho que com o grande norte que a gente vai viver, que é a questão da força de se adaptar. Não sei se você assistiu Kung Fu Panda. Assistiu. Não prestei muita atenção, assisti com os meus sobrinhos uns Mas pedaços. olha, já temos uma lição de vida incrível. Ah, Conte. quando o mestre dele, né, que parece uma versão do Yoda, mas tudo bem. Tem uma super árvore de carvalho e tem um bambu. Quem sobrevive mais às mudanças é quem dança ao sentido do vento, que é o bambu, que é o que a gente está fazendo agora, gente. Assim, não tem como dar previsão, não tem como engessar. Tem comportamentos que a gente percebe, isso aqui pode acontecer, isso aqui é bem forte, isso aqui é muito provável, isso com certeza. Mas assim, é tudo muito adaptável e a gente tem que curtir o caminho que a gente está sendo exposto. Teve um amigo meu que, inclusive, ele tá vendo aí, que é o Ricardo, que ele fez um post no Instagram assim, ano perdido. Aí eu falei, quê? Eu falei, não. A gente ganhou a oportunidade de reavaliar como a gente vive. Sim. Se a gente não tivesse levado essa sacudida, e aí? Onde ia parar? Tudo, né? E aí a gente deixa para outra live para falar dos outros detalhes dos próximos anos, mais voltado para como a gente vai se encaixar pessoalmente, mais falando de negócios. Quer Pode ser? deixar uma mensagem final, Dani, para quem está nos Quero. assistindo? Eu separei uma frase bem legal. Assim, como eu estava falando, para aproveitar o caminho, né? Tudo que a gente está vivendo, e eu acho que tem que encarar tudo que acontece como se fosse como se nós fôssemos os alunos, tá? Então, tudo está ensinando. Então, nós nascemos de um mundo de ciclos naturais. Esse é o momento de lembrar o poder que esses ciclos têm. Então, a gente nasce e entra em fases. Essa é mais uma grande fase, difícil, intensa, mas que vai ser um grande momento de renovação para todo mundo. Sensacional. Contem comigo, eu amei. Se alguém tiver alguma Nossa, que pergunta, dá tempo delícia de ainda. live, gente. Até esqueci de terminar meu café. Imagina se não tava boa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Dá tempo? Dá tempo. Nós temos 3 minutos antes de fechar. Ah, a Aqui a Regina, Regina falou que linda. a Gabi tá aqui também. Meu Alguém pai, tem uma pergunta, obrigada. pessoal? E obrigada a Thiago, todos que nos assistiram. sim, gente, obrigada. Voltaremos, a gente marca mais uma para terminar de falar. Muito obrigada, de coração, contem comigo. Eu acho que a gente tem que cada vez se conectar mais. E, gente, obrigada a todo mundo que assistiu. Vai ficar salva a live, depois a gente sobe no YouTube, no GTV. Sim. Regina, aqui, qual a sua palavra do dia? Van, qual que é a tua palavra do dia? Hoje, aprendizado. Aprendi muito com essa live, gente. Tô assim, saindo aqui de coração cheio. Gostei demais e já vou agendar a próxima. Que tá, a minha hoje é transformação. Eu acho que é uma das mais fortes para mim, para todo mundo, e o quanto a gente pode aprender, como você falou com isso. Tá bom? Amei. Obrigada, pessoal. Gente, Um valeu, beijo, beijo. Dani. Obrigada, Van. Tchau, tchau. Eu vou te Tchau. desconectar. Desconecta.